Bom, vamos lá, vamos retomando. Vamos retomando aqui, falar agora sobre a dosimetria da pena, né? Só abrir aqui o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá. Dosimetria da pena. Então, nós temos aqui, né? Sendo condenatório o dispositivo da sentença, o juiz deve realizar a dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do CP. Então, o artigo 68 do Código Penal, ele vai trazer para a gente o chamado sistema trifásico, que foi o sistema proposto pelo doutrinador Nelson Hungria e que entrou no nosso Código Penal na reforma de 1984. Eu tenho uma obra aqui do Hungria, vou tentar colocar mais pertinho aqui para vocês verem, tá? Nelson Hungria e Heleno Fragoso, né? Comentários ao Código Penal. Esta obra, na realidade, é uma obra que eu pensei num sebo, mas ela é de 1980, então é antes da reforma, inclusive, do Código Penal, mas em que ele já tratava, ele já criticava a forma de dosimetria da pena à época, tudo bem? Muito interessante essa obra, mas é obra de colecionador maluco, fanático por direito penal, e eu não empresto, não cedo, não vendo, e não deixo ver também. Bom, vamos lá. Pelo sistema trifásico, né, a pena será fixada, lá do artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, ele coloca 3 fases para a fixação da pena. Uma fase da pena base, uma fase de uma pena intermediária e uma fase da pena final ou pena definitiva, tudo bem? É muito interessante que é a partir do processo de dosimetria que a pena deixa o seu caráter abstrato, pega lá no furto, 1 a 4, homicídio, 6 a 20, 12 a 30 no qualificado, e ela passa para o plano concreto, né? O juiz começa a dar concretude a esta pena com base no princípio constitucional da individualização da pena, né? Então, a pena deixa de ser abstrata e passa a ser dosada de acordo com as particularidades do caso concreto. Então, aqui nós teríamos estas 3 fases nesse procedimento trifásico de fixação da pena proposto por Nelson Hungria e colocado no nosso Código Penal na reforma de 1984, tinha 4 anos o professor. Bem, vamos lá para a pena base. A pena base ela é importantíssima, por quê? Porque é a partir da pena base que vão incidir as agravantes e as atenuantes e que vão incidir as causas de aumento e de diminuição. Então, 1/3 sobre a pena base fixada no mínimo é uma coisa. 1/3 fixado sobre uma pena base, né, de aumento ou de diminuição. 1/3 de aumento ou 1/3 de diminuição fixado numa pena base no mínimo é uma coisa. 1/3 de aumento ou de diminuição, uma pena base fixada no máximo ou próximo do máximo, é um aumento muito grande, né? Muito importante. Então, aqui a importância de fixar com proporcionalidade, com parcimônia, a pena base. Essa é a tarefa do juiz de direito, né? Então, o que ele precisa analisar? Quais são as circunstâncias que o juiz precisa analisar para fixar essa pena base? Nós temos aqui as circunstâncias judiciais do artigo 59, que são 8, né? Então, o juiz vai dizer, o código vai dizer, né? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. 8 circunstâncias judiciais, portanto. Estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O artigo 59 não diz quanto o juiz tem que aumentar ou quanto o juiz teria que diminuir na pena base, trabalhar na pena base, conforme as circunstâncias judiciais que se apresentem no caso concreto. Então, isso são construções doutrinárias e construções jurisprudenciais. Logo mais, no grupo temático, a gente faz
a gente analisa algumas jurisprudências, vou mandar algumas jurisprudências bem legais para vocês no grupo temático, tudo bem? Legal. Bom, aqui na lei de drogas também é interessante que, olha só o que a lei de drogas diz lá no artigo 42. Aqui estamos falando assim, só de crime relacionado às drogas, tráfico de drogas, por exemplo, o exemplo mais claro, né? O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, essas são circunstâncias judiciais previstas na lei especial e, pelo princípio da especialidade, a lei especial afasta a lei geral. Combinado? Então, nós temos outras circunstâncias judiciais mais específicas quando trabalhamos uma sentença condenatória pautada na lei de drogas. Combinado? Então, a pena base, com toda a sua importância, é a partir da pena base que serão acrescidas as causas de aumento, as causas de diminuição, as atenuantes, as agravantes. Então, bastante interessante isso. Lembrar sempre, qualificadora. A qualificadora é pena base. Então, o homicídio é simples. Então, a pena base será estabelecida entre 6 e 20. O homicídio é qualificado. Então, a pena base será estabelecida entre 12 e 30. Tudo bem? O furto é simples. A pena vai ser estabelecida entre 1 e 4. O furto é qualificado. As qualificadoras mais tradicionais. Então, a pena base vai ser fixada entre 2 e 8. Aí, a partir da fixação da pena base, teremos a análise das agravantes e atenuantes genéricas e causas de aumento e de diminuição. Já vamos dar uma olhadinha aqui na pena intermediária, o que teríamos. Então, na pena intermediária, nós vamos analisar as circunstâncias agravantes do artigo 61 e 62. 63 e 64 vai, na realidade, pisar na reincidência, né? Vai tratar da reincidência. Mas as circunstâncias agravantes são várias as circunstâncias, né? Dezenas delas. Dá uma olhadinha lá no artigo 61 e 62 para recordar. Já viram isso em penal 1. E nas circunstâncias atenuantes do artigo 65 e 66, lembrando aqui do artigo 66, que é uma atenuante inominada, né? Aqui entraria inclusive a teoria da coculpabilidade do excelentíssimo doutrinador Eugênio Raul Zaffaroni, né? O nosso irmão Zaffaroni, argentino, brilhante doutrinador. Tudo bem? Então, eu adoro esse programinha. Muito bem, então vamos lá. Tratando então da dosimetria da pena, vimos aqui o sistema trifásico do Nelson Hungria, começamos a análise da pena base, né? Fizemos essa análise da pena base, toda a importância da pena base, porque é sobre a pena base. É no momento da pena base que a pena abstrata deixa de ser abstrata, ela vai passando a ser concreta, né? Ela vai progressivamente sendo transformada em concreta, e é sobre a pena base que incidirão as frações de agravante e atenuante genérica e causas de aumento e diminuição, que é lá na terceira fase da dosimetria da pena. O código, aqui na pena intermediária, também em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, ele não dá nenhuma fração, não fala assim, para cada agravante vai aumentar quanto, bem? A gente vai trabalhar também isso no grupo temático, mas assim, via de regra, o que a doutrina vai sugerir é que a menor fração no Código Penal é a de 1/6. Então a sugestão é, para cada circunstância agravante, aumenta 1/6. Para cada circunstância atenuante, diminui 1/6. E para fechar aqui o assunto da pena intermediária, a gente precisa entender que aqui ainda não dá para a pena ficar aquém do mínimo, para a doutrina majoritária, e nem ir além do máximo. Então, nem na pena base, na fixação da pena base, nem na fixação da pena intermediária, a pena poderia ficar menor do que o mínimo abstratamente previsto, nem ir além do máximo abstratamente previsto. Combinado? Tudo bem. Só mostrar de novo aqui o livro do Hungria, talvez agora fique um pouquinho maior, tudo bem? Bastante interessante, vocês vão achar em sebo, e às vezes tem algumas versões digitalizadas na internet. Um abraço, até o próximo vídeo que vem daqui a pouco.